Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Rossi, através do Infinito Amor pelo canal do Consciência Hebraica. E vamos de Isaac hoje, o filho da promessa, aquele esperado por pelo menos uma geração, por pelo menos 100 anos, que finalmente nasce, cresce, se desenvolve e em um dado momento é requerido como um sacrifício da parte de Deus. Bom, no momento que o anjo ele segura a mão de Abraão, eu quero adicionar uma informação. Esse anjo ele vira para Abraão e fala: Abraão, dá uma olhada ali naquelas plantas. Tá vendo que tem um cordeiro preso? Pois então, pega esse animal e coloca ele como substituição ao sacrifício que seria Isaac. Pois então, acontece um holocausto naquele momento. Existe um sacrifício. E não parece que essa história ela é familiar para a gente de alguma maneira? Um cordeiro que vem como substituto de um sacrifício para salvar Isaac, né? Para salvar o outro. E não só essa narrativa parece familiar, como a narrativa inclusive de um pai entregando o seu próprio filho para um sacrifício. Eu tenho a sensação que, tal como na vida, né, onde a gente deve estar sempre buscando sinais onde Jesus está presente, buscar Jesus em todos os momentos da nossa vida, quando a gente lê as escrituras, a gente também deve buscar apontamentos para Jesus. E parece que no tabuleiro, esses personagens, eles estão distribuídos de uma maneira muito clara, onde, de alguma maneira, existe um apontamento para o Cristo. Parece que Abraão está na mesma posição da peça do pai, e que Isaac, de alguma maneira, também está na posição do filho de Jesus. E a nossa simbologia, ela parece ser chancelada, reafirmada, quando a gente lembra que Isaac foi substituído por um cordeiro. Ora, o cordeiro, ele é uma indicação clara e constante nas escrituras de Jesus. Lembra quando a gente falou da Páscoa? Que um cordeiro perfeito, sem mácula, ele foi morto, o seu sangue foi derramado, e a partir desse sangue derramado no madeiro das portas, ele trouxe redenção e salvação. Em outros momentos na palavra, Jesus é descrito deliberadamente como o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Então parece que isso realmente chancela essa nossa sensação de uma simbologia, mas não só isso. Bom, a gente está num momento da história onde Abraão já envelheceu bastante, Isaac já cresceu, Isaac talvez esteja no momento de encontrar sua esposa, e Abraão entende isso. Sara já havia falecido, e Abraão está muito preocupado realmente em continuar com a descendência. Então ele fica muito feliz de já ter tido Ismael, mas ele sabe que a descendência continuaria a partir de Isaac. Então ele sabe que Isaac, ele deveria pelo menos encontrar uma esposa, e aí muito provavelmente a partir dali ele poderia descansar em paz. E Abraão faz isso. Ele chama um servo seu, e aí a gente tem que voltar alguns milhares de anos e entender como aquela sociedade se organizava. Ele chama um servo seu e fala o seguinte: eu preciso encontrar uma esposa para o meu filho Isaac. Então você, meu servo, você vai voltar à cidade, a minha cidade de origem. Abraão então pede para o servo voltar à cidade de origem, a parentela. Lembra aquela parentela que Deus tirou Abraão? Deus virou para Abraão e falou: sai da tua parentela e vem para a terra que eu tenho prometido para ti. Então, Abraão pede para o servo voltar para essa parentela. Ele mesmo não volta, mas ele pede para o servo voltar e buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Por quê? De novo, além da preocupação de Abraão em gerar alguma descendência a partir de Isaac, ele também estava preocupado com tal alinhamento genético que a gente tem tanto falado, dessa árvore perfeita que de alguma maneira geraria o Cristo lá na frente. Então, de uma maneira muito intuitiva, muito delicada, Abraão intui, tem essa direção de que ele deveria buscar uma esposa para Isaac, que muito provavelmente ia ser uma parente distante, porque a gente está falando da mesma cidade, da mesma aldeia onde Abraão tinha crescido. E assim esse servo o faz. Ele vai em direção à aldeia de origem de Abraão, e se imaginem, vocês, tendo que buscar uma esposa para o seu chefe, para o seu patrão, né? Sem ter a menor ideia de quem seja essa mulher. Nem Isaac tinha ideia, nem Abraão tinha ideia, muito menos o servo. Então o servo ele vai muito reflexivo durante todo esse caminho, né? E a gente está falando de um ambiente extremamente árido, que é o Oriente Médio, aquela região, e ele atravessando quilômetros e quilômetros, provavelmente, para encontrar essa mulher na cidade de origem de Abraão. E bom,
Quando ele chega lá, ele toma uma decisão: olha, eu vou tomar como um sinal de Deus a mulher que vier me servir água. Porque imagina a sede que ele deve ter chegado depois de passar por aquele deserto, nessa região árida do Oriente Médio que a gente descreveu. Então ele disse que a mulher que o servisse água, então seria como sinal para entender que ela seria a noiva tão esperada para se levar ao seu Senhor. Olha que interessante essa analogia de noiva e de Senhor. Ora, a Bíblia descreve repetidamente, como um símbolo muito bonito, a sua igreja, ou seja, as pessoas que acreditam no Cristo, que acreditam em Deus, como uma noiva. A Bíblia usa essa metáfora simbólica para a igreja, que a igreja seria uma noiva e que Jesus seria o noivo. Por quê? É feito esse simbolismo? Porque o casamento é uma união muito forte. É um laço proposto para ser eterno. Então são duas pessoas que não têm nenhum laço de sangue, elas teoricamente não teriam que ter nenhum compromisso entre elas e que elas decidem, através de um voto, manter o restante da vida delas uma ao lado da outra, num comprometimento, num desprendimento, num profundo amor, numa profunda paixão. Então por isso que o encontro de Jesus com a sua igreja, do noivo com sua noiva, ela é metaforizada como um encontro de casamento. E a situação parecia muito parecida ali com esse descritivo. Então, o homem ele chega a essa cidade e ele tem essa convicção de que a mulher que o servisse água, então ela seria a mulher que traria como símbolo, que seria o sinal de que seria a mulher a noiva para levar ao seu Senhor. E quando ele chega na cidade, isso acontece. Uma mulher sai ao seu encontro, essa mulher se chamava Rebeca. Essa mulher sai ao seu encontro e ela não serve água só para ele. Ela serve água para ele, para toda a comitiva dele, para todos os camelos dele. Então olha, que interessante, o símbolo de uma igreja que serve. De uma igreja que está disposta a não servir apenas os servos ou ao principal ali, mas ela está disposta a ajudar inclusive os camelos, ela está disposta a servir inclusive a comitiva. E esse servo, ele identifica então nessa mulher o grande potencial de ser a noiva do seu Senhor. E ele vai então partir para conversar com a família. Então ele vai entender com os irmãos, vai entender com os pais se estava tudo bem, se ele poderia levar essa mulher como esposa de Isaac. E de uma maneira muito disruptiva, e isso a gente tem que frisar de uma maneira que chame muita atenção, é que a gente está falando de uma sociedade extremamente patriarcal, de milhares de anos, onde muitas vezes as mulheres não tinham nenhuma voz, elas não eram passíveis de expressar a sua opinião. E de uma maneira muito disruptiva, Rebeca é consultada. E o servo pergunta: Rebeca, você que já tem escutado tanto de mim, porque nesse meio tempo o servo contou muito de Isaac, né? Você que tem conhecido o seu Senhor de ouvir falar, você tem algum desejo de conhecer esse Senhor, de caminhar lado a lado? Você tem o desejo de deixar de simplesmente conhecê-lo por ouvir, para finalmente conhecê-lo por caminhar ombro a ombro com ele? E Rebeca, em um movimento de altíssimo desprendimento, e eu diria que de muita fé, ela vira para esse servo e diz: sim, eu irei. Olha que metáfora perfeita da igreja que não quer conhecer o seu noivo, Cristo, simplesmente de ouvir falar, mas que quer caminhar ao lado dele. De uma igreja que serve não apenas o servo, como toda uma comitiva, como todos os camelos, que está sempre disposta. Uma igreja que acredita, uma noiva que deposita a fé de que o seu Senhor será o seu Senhor por toda a sua vida. E esse servo, ele começa então a presentear essa Rebeca. Então Rebeca começa a ganhar braceletes, brincos, colares, e ela começa a ser adornada, exatamente como nós somos por Cristo. Mesmo antes até da gente morrer e encontrar com Ele, nós somos adornados de paz, benignidade, longanimidade, paciência, bondade, todos esses frutos que nos seguem ao longo de nossas vidas, ou que pelo menos deveriam, e que nos tornam mais adornados, nos tornam mais bonitos, mais completos. E finalmente, então, Rebeca vai em direção ao seu Senhor.
E quando ela encontra Isaac, a palavra diz que Isaac a leva para sua tenda e a ama. Olha que atitude linda, levar para a tenda e amá-la, que é exatamente o desejo que a igreja deve ter com relação a Jesus. O nosso maior desejo deve ser ir ao encontro do nosso noivo e que ele nos coloque debaixo do regaço de suas asas e que ele nos ame de hoje até o fim dos tempos. Bom, esse era o recado de Rebeca, esse era o recado da história de Isaac. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, isso é extremamente importante pra gente. E até a próxima. Valeu!